Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu quero trazer um conteúdo mais prático, mais objetivo sobre a teoria de Richard-Wyckoff. No vídeo passado eu trouxe um mini curso completo para vocês sobre toda a teoria, tratei sobre conceitos teóricos, conceitos práticos, falei com vocês sobre conceitos avançadíssimos de oferta e demanda, né? A primeira lei do mercado que a gente deve dominar, né? Lá eu comentei sobre todas essas questões com vocês. Então quem não assistiu, assista que ficou um vídeo muito bacana. E no vídeo de hoje eu quero trazer um pouco mais sobre essa parte prática, quero mostrar para vocês alguns bons exemplos que eu encontrei aqui no gráfico, algumas operações que eu inclusive cheguei a pegar, outras que eu não peguei, mas que eu quero mostrar para vocês aonde que eu me posicionaria, aonde que ficaria o stop, aonde que seria o nosso objetivo, e eu acho que isso vai agregar demais na análise de vocês, vai ser um belo complemento para o vídeo passado, e bora então, galera. Aqui a gente tem uma correção double tree dentro da teoria das ondas de Elliott, né? Eu gosto muito de confluenciar as teorias de mercado, então eu utilizo muito nas minhas análises ondas de Elliott, uso muito Richard-Wyckoff, Charles Dow, então eu confluencio as teorias de mercado, opero dessa forma, né? Então quem assiste os vídeos sabe como que eu utilizo isso, como que eu contextualizo todas as minhas operações. Então aqui eu vou contextualizar essa operação para mostrar para vocês como que a gente poderia estar se posicionando nessa reacumulação de Wyckoff que a gente teve aqui. Então, voltando aqui no gráfico, olha só, a gente pode ver que dentro da teoria das ondas de Elliott, a gente teve aqui uma onda 1, uma onda 2 simples. Essa aqui é aquela operação que eu mostrei para vocês no vídeo passado, que a gente estudou ela toda aqui, ficou bem bacana. Uma operação de 33 vezes o risco, fantástica. E então aqui a gente teve uma onda 1, onda 2 simples, uma onda 3, olha só, isso aqui tudo é uma onda 3, olha só, onda 1, 2 simples, 3, uma onda 3 estendida, uma 4 complexa. Então, seguindo o princípio da alternância, né, dentro da teoria das ondas de Elliott, a gente tem o princípio da alternância, que fala que quando a gente tem uma onda 2 simples, a gente deve ter obrigatoriamente uma onda 4 complexa. Então, e vice-versa, a mesma coisa. Quando a gente tem uma onda 2 complexa, a gente deve ter obrigatoriamente uma 4 simples. Então, aqui a gente segue o princípio da alternância, isso traz veracidade para a nossa contagem. Então, aqui a gente tem uma onda 1, 2 simples, um ABC simples. Olha só, a gente pode voltar aqui, ó, e a gente percebe que isso aqui é um ABC simples. Olha só, um zigue-zague simples, uma correção simples do preço. E aqui a gente tem a onda 4, uma correção complexa, seguindo o princípio da alternância, como eu falei. Então, olha só, essa onda 4 complexa é uma onda lateral, uma reacumulação de Wyckoff. Então, o que a gente entende aqui? Isso aqui é uma onda 3. Aqui a gente está trabalhando uma 4 complexa, já que a onda 2 foi simples. Tudo certo até então. O que isso nos indica? Que a gente vai ter um movimento de alta ainda, que isso aqui não é uma distribuição, isso aqui é uma reacumulação, porque a gente precisa ter ainda a onda 5, né? Então, a gente deve sempre confluenciar nossas operações, a gente deve sempre contextualizar as nossas operações para a gente identificar aonde os preços estão e para onde eles estão querendo ir, né? Isso é muito importante. Então, quando a gente identifica essa estrutura, o preço começa a lateralizar, a gente marca, né, aqui embaixo, aqui em cima, o range, né, a estrutura de Wyckoff, e a gente presencia, né, e quem assistiu o vídeo de Wyckoff sabe quando eu falei para vocês que uma característica de reacumulação e redistribuição é que a gente tem capturas de liquidez tanto para cima quanto para baixo. Então, esse aqui é um exemplo muito bom de reacumulação, porque olha só, a gente tem aqui a captura de liquidez, então a gente pode pegar aqui, ó, aqui a gente tem muita liquidez presente nessa região, e a gente vem, o preço fura essa região, captura essa liquidez, retorna para dentro da estrutura e vem fazer um teste. Então aqui o viés é de alta. Eu particularmente não entraria nessa operação, nessa região, né? Lá no vídeo eu falo para vocês que eu gosto de entrar após capturas de liquidez, após movimentos institucionais, né, que são movimentos de captura de liquidez, seja um uptrush, seja o spring, né, o spring é abaixo dos fundos, uptrush acima dos topos. Então, nesse caso aqui, a gente teve um uptrush, só que isso aqui é um uptrush action, né? O que é um uptrush action? Um uptrush que ele acontece, porém, ele não é um uptrush que vai reverter a tendência dentro de uma distribuição. Ele é um uptrush action, e aqui a gente tem, de fato, um spring, que é sim o movimento de fase C de Wyckoff, né? E aí sim a gente se posicionaria nesse teste aqui. Eu, particularmente, me posicionaria nesse teste aqui por conta do viés, né? Então aqui seria um ótimo ponto para a gente estar entrando? Seria, mas o viés ele é de alta, né? O viés ele ainda tem que concluir essa onda 5. Então eu, particularmente, não entraria por conta do contexto. Porém, nesse caso, até daria certo, né?
Caso a gente entrasse só pelo princípio de esperar uma captura de liquidez dentro da estrutura e atuar no teste, né, dessa captura, ou seja, nesse movimento aqui daria uma bela operação, né? Nesse caso, a gente teve aqui uma operação de 2 e poucos por cento no Bitcoin, mas eu particularmente operaria seguindo o viés, né? Seguindo as ondas de Elliott. A gente tem aqui uma onda 5 por vir, né? O viés ainda é de alta. Então, quando a gente tem essa captura de liquidez abaixo e o preço retorna para cima, a gente tem uma configuração aqui perfeita de reacumulação, né? Uma captura de liquidez acima, uma captura de liquidez abaixo. Então, o preço sobe na hora que ele retorna nessa região. Aqui é um ótimo ponto para a gente estar se posicionando, só que só isso é muito pouco para a gente estar se posicionando nessa região. A gente deve contextualizar esse ponto de entrada também. Então, a gente pode pegar aqui um volume profile, passar nessa impulsão. E olha só que coisa linda. A gente encontra a POC, né? O que é a POC? A POC é a região de maior volume dentro do volume profile. Então, esse aqui é o volume profile, eu tracei esse volume vertical e a gente encontra essa região onde está traçado de vermelho, é a região de POC, né? A região de maior volume dentro do volume profile. Então, olha só como é que a gente tem ele pegando exatamente nessa região. Então, a gente pode estar montando uma posição aqui na POC, a gente pode pegar a Fibonacci também para a gente contextualizar ainda mais esse ponto de entrada. Sempre importante a gente contextualizar o máximo a operação. Então, a gente pode pegar uma Fibo. E olha só, aqui a gente tem a região de 61.8 e a 7.9 de Fibonacci. Olha só, o preço segurou exatamente na 7.9 de Fibonacci e a região de POC nessa região aqui, junto com todo esse contexto, né? A gente tem aqui a possibilidade dessa onda 5, dentro da teoria das ondas de Elliott, nessa tendência de alta. A gente tem essa estrutura, onda 4 complexa, muita possibilidade de ser uma reacumulação, porque tivemos capturas de liquidez acima e tivemos capturas de liquidez abaixo. O preço retornou para dentro da estrutura, beleza? E olha só o volume, né? É sempre importante a gente atuar junto ao volume, né? Analisar preço e volume. Richard Wyckoff mesmo trouxe na sua teoria que analisar o preço sem o volume é a mesma coisa de andar de carro sem gasolina, né? Então, o volume é o combustível do mercado, a gente deve sempre analisar junto, né? Preço e volume sempre. Então, olha só o que a gente pode ver aqui. O preço subiu e o volume subiu junto. Então, o interesse está nesse movimento de alta e a gente consegue perceber que o interesse não está no movimento de baixa, porque quando a gente vem fazer o movimento de teste, o volume é decrescente. Então, olha só, a gente tem aqui nítido um ponto de entrada nessa região. Eu, particularmente, entraria na POC. Então, eu pego aqui a ferramenta de risco-retorno, colocaria aqui na POC, entraria nessa região de POC, colocaria o stop. A gente tem 2 pontos para a gente colocar o stop nessa operação. Ou abaixo dos fundos, que seria um stop mais conservador, ou um stop mais arriscado, um stop mais agressivo, que seria abaixo da 7.9. Eu, particularmente, entraria com um stop abaixo da 7.9, um stop mais agressivo, colocaria o stop, então, abaixo da 7.9 de Fibonacci, nessa região. E o take, a gente pode trabalhar com o take de diversas formas, né? A gente pode pegar a amplitude dessa impulsão, a gente pega aqui a projeção de Fibonacci agora, pega a amplitude dessa impulsão do preço, que fez aqui o spring, né? Retornou o movimento de captura de liquidez. A gente pode projetar abaixo aqui desse fundo, e aí a gente tem o alvo de 100% como um alvo muito interessante. Olha só, essa região de alvo de 100%, a gente já está falando aqui de uma operação de 5,8 vezes o risco. Então, se você arrisca R$100 nessa operação, você faz quase R$600, né? R$580. Então, o risco-retorno é muito importante. Tem um vídeo no canal muito interessante, onde eu trato sobre esse conceito, né? É o conceito que eu costumo falar, que é o conceito de força maior, que você vai ganhar dinheiro mesmo sem entender por quê. Quando você trabalha com risco-retorno da forma correta, entendendo como isso funciona e utiliza de fato nas suas operações. Então, aqui a gente está falando de uma operação de 5 vezes o risco, no alvo de 100%. Essa operação ela se estendeu mais, a gente tem o alvo de 127 como próximo alvo. Olha só como é que a gente buscou o alvo de 127. E o outro alvo é o alvo de 161% dessa pernada. Então a gente tem essa impulsão, 161% dessa pernada, ou seja, ela mais 61,8%. Seria esse alvo aqui em cima. A gente se aproximou muito dele, tá vendo? Mas a gente não chegou nele.
Porém, a gente pode estar, então, aproveitando essa operação aqui até os 127%, seria uma operação muito interessante para a gente estar surfando esse movimento. Então, aqui a gente tem um exemplo muito bacana de reacumulação e contextualização. Como que a gente contextualiza nossas operações para a gente identificar, de fato, se aquela captura de liquidez ela está contextualizada, se de fato a gente deve entrar após o teste dessa captura de liquidez, mas se vale a pena, né? Nesse exemplo aqui, igual eu falei, a gente poderia ter entrado aqui e daria até certo, né? A gente teve um movimento de baixa. Porém, eu não entraria aqui, eu gosto de surfar o viés, eu gosto de entrar a partir do contexto, e o contexto aqui ainda era de alta, a gente teria ainda esse movimento de alta, e eu entraria então só nesse daqui, beleza, galera? Então essa aqui foi a operação do Bitcoin. Aqui em XTZ a gente tem um exemplo bacana. Aqui a gente tinha uma possibilidade de uma acumulação, de uma distribuição lateral, aliás. Então aqui tá vendo, a gente pode ver uma distribuição lateral, só que aqui a gente não teve nenhuma captura de liquidez. Eu particularmente não gosto de estar atuando nesse cenário, né? Então contextualizando essa operação rapidinho com vocês, que eu quero mostrar uma de GMT que está muito interessante, um exemplo muito bacana, mas aqui em XTZ, olha só, a gente tem aqui a mesma coisa, uma acumulaçãozinha pequena aqui embaixo, onde não tem nenhuma captura de liquidez também, então fica um pouco complicado estar se posicionando nessa região. E aí a gente vem se movimentando, fez uma onda 1, onda 2 complexa, né? Esse triângulo diagonal de Elliott, essa cunha megafone, onde ela vai abrindo, ao invés de ir afunilando, ela vai abrindo cada vez mais, né? Então a gente tem essa cunha megafone, ABCDE, uma onda 2 complexa, onda 3, 4 simples, e onda 5, né? Aqui a gente tem uma divergência no RSI de onda 3 para 5. Então a gente puxa o RSI aqui. A gente vê que aqui é o topo da onda 3, olha só. Aqui a gente tem o máximo deixado pela onda 3 e aqui é o máximo deixado pela onda 3 no RSI. E aqui é o máximo deixado pela onda 5 e aqui é o máximo deixado pela onda 5. Olha só, como que aqui a gente renovou máxima e no RSI a gente não renova máxima. Olha aqui, o RSI não renovou máxima, logo a força relativa ela não está acompanhando mais os movimentos do preço. Isso indica divergência no RSI, movimento fraco, né? A gente teve um movimento de alta aqui então fraco por conta da força relativa que mede a força das pernadas, ela não está acompanhando mais os movimentos dos preços, ela não está renovando mais as máximas. Então, a gente tem divergência no RSI e dentro da teoria das ondas de Elliott, divergência da onda 3 para 5 traz veracidade para a nossa contagem. Então, isso é muito importante também dentro da teoria. E aí a gente veio aqui afunilando numa cunha, né, uma onda 5, porém aqui a gente entrou muita volatilidade, o preço sambou bastante. E aqui eu tinha identificado essa possibilidade de uma distribuição lateral, né? Essa distribuição lateral, olha só como é que ela aparece. Porque dentro da teoria de Richard Wyckoff, a gente tem as estruturas horizontais, né? Eu já tratei isso com vocês também em vídeos passados. E as normais são estruturas horizontais, que todo mundo conhece, porém a gente tem a possibilidade de ter estruturas laterais, né? Estruturas que elas vêm laterais. Então, tanto acumulação quanto distribuição, reacumulação, redistribuição, elas podem vir laterais no dia a dia prático aí das operações, e aqui seria um exemplo de uma distribuição lateral. Porém, o que eu gostaria de ver aqui? Tá vendo? Tem até um alarme meu aqui em cima. O que eu queria ter visto aqui? Esse movimento aqui, ó, uma captura de liquidez, o retorno para a gente se posicionar nessa região e o preço vir caindo, talvez se posicionar também no LPS, nesse ponto, e a gente está surfando esse movimento de baixa, beleza? Mas a gente não teve essa captura de liquidez, pelo menos até então a gente não teve. O que a gente pode ver aqui? Uma captura de liquidez abaixo, um spring, e isso aqui se configurar uma reacumulação, a gente tem que enxergar isso aqui, porém o viés aqui é, pelo menos até então, de baixa, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Igual eu falei, eu gostaria de ter visto essa captura de liquidez acima. Por quê? Olha a liquidez. Muita liquidez presente nessa região de topos. Olha aqui. Muita liquidez. Então eu gostaria de ver o preço furando essa região para cima. Beleza? E agora indo para GMT, que a gente tem eu tenho um exemplo muito bacana aqui em GMT. Deixa eu ver se foi nesse aqui. É GMT mesmo. Olha só. Em GMT, o mercado está caindo bastante agora, né? Então, aqui em GMT, olha só essa operação, aqui no gráfico de 1 hora, em GMT, a gente tem todo esse cenário, né? Eu peguei uma operação muito interessante aqui em GMT,
Cadê? Aqui, ó. Peguei essa operação, mostrei para vocês aí, tá aí no canal, tá um vídeo bem bacana, onde a gente racionalizou toda essa operação, contextualizou uma operação com muito contexto, onde eu cravei o topo aqui, né? Vou até explicar para vocês novamente rapidinho sobre essa operação, que é um exemplo muito bom também de reacumulação, beleza? E aqui a gente tem dentro da teoria das ondas de Elliott, quando a gente começa a onda 1 em forma de cunha, isso aqui chama leading diagonal, né? E quando a onda 5 é em cunha, chama ending diagonal. Então, nesse caso aqui, a gente estava diante de um ciclo de expansão de Elliott em leading diagonal, beleza? Mas olha aqui embaixo, que coisa linda. Olha só essa estrutura, já estão percebendo? Se vocês estiverem afiados já na teoria, vocês já estão enxergando uma estrutura muito bonita aqui de Wyckoff. Olha só, nessa região a gente pode pegar o retângulo, que eu gosto de trabalhar com ele. Olha aqui, a gente pode marcar essa região, a gente projeta para cima, e aqui a gente tem uma bela acumulação de Wyckoff. Olha só como é que o preço vinha em características de tendência de baixa, né, fazendo topos de fundos descendentes, até que em algum momento, aqui, a gente pode jogar no 15 minutos, que vai ficar mais nítido ainda. O mercado ele é fractal, a gente deve sempre navegar entre os tempos gráficos. Então, podem perceber que em todos os vídeos, todas as operações que eu explico para vocês, eu vou navegando entre os tempos gráficos para a gente identificar o que de fato os preços estão querendo fazer, aonde de fato os preços estão. Isso é muito importante. Então, aqui a gente viu em características de tendência de baixa, topos e fundos descendentes, até que a gente falhou, né? Esses topos e fundos descendentes, o mercado fez fundo, topo, e não conseguiu fazer mais um fundo menor, ou seja, a gente entrou numa estrutura lateral, começamos a lateralizar uma construção de uma causa para depois a gente ter o efeito dessa causa, que foi um movimento de alta. Então aqui, novamente, olha só, muita liquidez presente nessa região, abaixo dos fundos. Espera aí. Aí. Então, ó, muita liquidez presente nessa região, o preço fura essa região, faz um spring, tá bem bonito esse exemplo, olha só, perfeito, tá bem de livro mesmo, né? Uma estrutura de livro. Olha só, a gente vem fazendo fundos, deixa muita liquidez, o preço fura essa região, captura essa liquidez, retorna, e olha que teste bonito, né? E a gente tem um teste muito bonito nessa região aqui, com candles de absorção e tudo mais. Então, a gente pode estar se posicionando no rompimento da máxima desse candle de absorção. Olha só, a gente pode pegar aqui então, posição comprada, entrada no rompimento da máxima do candle de absorção, stop na mínima do candle, tá? Um stop mais agressivo. E olha só o que a gente poderia estar surfando aqui nessa operação. Todo esse movimento de alta. E tem um vídeo, galera, que eu mostrei para vocês sobre o conceito de falha de continuidade, que é um conceito importantíssimo, muito, muito importante. Quem não assistiu esse vídeo, assista, porque é um vídeo onde eu mostro para vocês onde que a gente identifica o início de uma tendência e, consequentemente, o final de uma tendência, para que a gente possa estar se posicionando do lado certo do mercado, se posicionando no início de uma tendência e surfando todo esse movimento e evitando que a gente entre no final, né, de uma tendência, se posicione do lado contrário do mercado. E lá, nesse vídeo, eu trago para vocês 7 conceitos importantíssimos que a gente deve ter para que a gente tenha, de fato, uma reversão de tendência no mercado. Então, a gente precisa de 7 conceitos, poucas pessoas sabem disso. Então, é um vídeo muito valioso. E lá eu trato sobre o conceito mais importante, que é o conceito de falha de continuidade, ou também conhecido como CHAO, né? Conceito de CHOCH. Então, nessa região aqui, ó, a gente tem esse CHOCH. Quem não está entendendo, assista esse vídeo. Recomendo demais. É um vídeo muito, muito importante. E eu trato lá com vocês que a gente precisa de 7 conceitos para a gente ter uma reversão de tendência, né? Quais são esses 7 conceitos? O primeiro deles é absorção ou absorções, exaustão ou exaustões, divergência, inversão de sentimento, inversão de fluxo, perda de linha de tendência e médias e falha de continuidade, que é esse conceito que eu vou falar aqui com vocês, que é o conceito mais importante, né, dentro dessa reversão de tendência, para a gente identificar todo esse cenário. É o conceito mais importante, porque quando ele acontece, a gente entende que muito provavelmente a gente teve a ocorrência de todos esses outros conceitos de forma anterior. Então, nessa região a gente tem ele, vou colocar aqui para vocês, que é o CHOCH, nessa região aqui.
Então, onde que seria o nosso objetivo para essa operação? O primeiro alvo dessas operações aqui seria nessa região aqui. Então, nessa resistência, seria um primeiro alvo, a gente tem que ver como que o preço sente essa região. Então, para a pessoa que quer pegar só um scalp, quer pegar uma operação muito rápida, esse aqui seria o primeiro alvo. Eu, particularmente, não trabalho muito dessa forma, gosto mais de maximizar os meus ganhos, né? Eu sempre limito as minhas perdas e maximizo os meus ganhos. E uma forma de maximizar os ganhos é a gente ir subindo o stop, né? Então a gente vai subindo o stop, a gente vai fazendo condução de stop conforme a gente vai tendo topos e fundos ascendentes, no caso de uma posição comprada e uma tendência de alta, né? E a gente vai fazendo essa condução de stop em topos descendentes conforme a gente vai tendo uma configuração de venda, né, numa tendência de baixa. Então, nesse caso aqui é uma tendência de alta, a gente vai subir no stop abaixo dos fundos formados, né? Então, eu não trabalharia com esse alvo aqui por conta desse chau. Então, a gente tem essa região aqui muito importante, que é esse CHOSH, e quando o preço rompe essa região, a gente tem uma grande probabilidade de iniciar uma tendência, uma reversão de tendência, né? De fato, começar uma tendência contrária, ou seja, a gente vinha de uma tendência de baixa, o preço acumulou, e aqui a gente teve uma captura de liquidez, a gente se posicionou num teste bem sucedido, um teste genuíno, né? Que foi esse daqui, e a gente está rompendo essa região, né? O último topo válido. Esse último topo válido, ele se chama CHOSH, CHOSH, e quando a gente perde ele, a gente tem uma grande probabilidade de iniciar aqui uma tendência de alta. Então, quando a gente tem um rompimento nessa região aqui, o que eu entendo? Que muito provavelmente a gente vai vir ter um movimento corretivo, porém a gente vai ter a continuação do movimento de alta. Então, o meu stop, que estava aqui embaixo, olha só, meu stop está aqui abaixo desse fundo, abaixo do candlezinho de absorção, que foi o que a gente entrou, eu colocaria meu stop aqui em cima, beleza? Quando a gente fizesse esse pivô aqui, ó, eu colocaria meu stop abaixo desse fundo, ia subir no meu stop, a gente fez outro pivô de alta aqui, eu colocaria meu stop abaixo desse fundo, olha só, meu stop já está aqui, já teria realizado aqui aproximadamente 5, 10% da posição e estaria com o meu stop aqui no lucro, com certeza, nessa posição. Então, olha só, o preço vem subindo, vem fazer esse teste. Eu não teria colocado meu stop aqui embaixo, porque eu entendo que a partir do momento que a gente rompeu essa região, a gente tende a ter uma correção que vai fazer com que a galera mal informada saia da operação ou até mesmo entre vendido. Então é esse movimento aqui, tá vendo? É um movimento que vem caindo, volume bem baixo, a gente consegue interpretar que isso aqui é um movimento de teste. A gente veio testar essa região aqui, ó, inclusive, tá vendo? Veio testar essa região e aí a gente começa um movimento de alta. Aí sim eu colocaria meu stop para cá, a partir do momento que a gente confirma esse pivô, e aí a gente vai subindo o stop conforme a gente vai tendo pivôs de alta, tá vendo? E nessa região aqui, a gente começa a lateralizar muito e a gente já começa a entender que, olha só, a gente está numa grande cunha, né? Está numa grande cunha. E o que isso significa? Uma cunha ela tende a romper para baixo. Então, em qualquer ponto aqui em cima, a gente já pode estar realizando essa operação. Já seria uma operação aqui de aproximadamente 10%. Se a gente realizar mais aqui embaixo, tá vendo? 9, 10. Se realizar mais aqui em cima, 13%. Então, qualquer ponto aqui em cima já é um ótimo ponto para a gente estar realizando essa operação, a não ser que a gente tenha uma leitura perfeita do mercado, né? E entenda que isso aqui é um leading diagonal, ou seja, é uma onda 1, está vindo em forma de cunha, e a gente vai ter toda essa continuação de alta que a gente teve, maravilhosa, e fazer um swing trade aqui e aproveitar todo esse movimento. Aí vai de cada um, de cada operação, a intenção de cada um no momento que entrou na operação. Eu, particularmente, fecharia a operação aqui nessa região, em algum ponto aqui, que eu identificar essa cunha, e eu, com certeza, ia entender que aqui a gente está tendo as pernadas de impulso perdendo amplitude. Quando a gente tem essa configuração, a gente começa a entender que a gente está numa tendência cansada, tá vendo? Aqui a gente tem uma grande pernada de impulso, olha o tamanho dela. Aqui a gente tem outra grande pernada de impulso, porém menor do que essa. E aí depois a gente vai vindo com várias outras pequenas pernadas de impulso, perdendo amplitude, isso configura uma cunha, isso configura fraqueza do movimento, e aí eu fecharia minha operação por aqui, um trade de 10 vezes o risco, aproximadamente, uma bela operação, e a gente teve toda essa tendência de alta, que a gente veio para uma onda 2 complexa. Quando a gente tem uma onda 2 complexa, a gente tende a ter uma 3 estendida. De fato, a gente teve uma onda 3 estendida, que foi todo esse movimento aqui.
E aí a gente vem para esse último exemplo que eu quero mostrar para vocês. Foi uma operação que eu já contextualizei ela com vocês em vídeos passados, mas vale eu fazer aqui de novo. Foi uma operação que eu peguei, exatamente essa aqui. E olha só, aqui no gráfico de 5 minutos, que foi onde eu fiz essa operação, né, eu contextualizei, naveguei entre os tempos gráficos, tudo mais, igual vocês sabem. Porém, eu entrei no gráfico de 5 minutos, né? Eu refino a análise em tempos gráficos menores, que é o tempo gráfico de execução. Então, peraí, deixa eu só achar. Foi aqui. Olha aí. Exatamente nesse ponto, olha só. Como que a gente tem aqui a onda 3. Ó, aqui a gente finalizou a onda 3. Parecido até com aquele do Bitcoin, tá vendo? A gente teve uma onda 2. Só que no Bitcoin a onda 2 foi simples e a 4 complexa. Nesse caso aqui a gente teve a onda 2 complexa e aqui é uma onda simples, olha só. Por que é uma onda simples? Porque a gente tem o A, onda A, B e C. Se fosse uma onda complexa, essa onda B ela teria rompido ou no mínimo chegado no mesmo nível da onda A, do início da onda A, e essa onda C teria ficado aqui no final da onda A, ou rompido muito, né? Mas o que traz a complexidade da onda é muita onda B, ou seja, se a gente rompe máxima e perde mínima, configura como uma onda complexa. Ou se a gente faz uma onda toda lateral, é uma onda complexa também. Nesse caso, a gente teve um ABC simples, um zigue-zague simples, ou seja, A, B, C, bem simples. E aí a gente vem para essa captura de liquidez abaixo desses fundos aqui. Olha só como é que a gente tem liquidez aqui embaixo. A gente vem capturando essa liquidez, faz esse movimento de alta aqui e a gente vem buscar esse teste. Nesse teste, a gente tem essa região de POC. Olha só, a POC está aqui embaixo, mas dentro do volume profile, eu vou fazer um vídeo completo para vocês sobre o volume profile. A gente tem outras regiões muito interessantes, que é o VAL e o VAH. Então, nessa região aqui exatamente, a gente tem o VAH. Olha o preço, como é que chega aqui, absorve, tem todo esse movimento de alta e foi lá em cima no alvo. Né? E eu comentei com vocês que eu cravei esse alvo aqui, eu realmente não mexi nessa ferramenta de risco-retorno, o preço veio aqui em cima, cravou o alvo, porém eu estava tomando banho, né? Eu comentei com vocês, acabei saindo da operação quando o preço já estava aqui embaixo, né? Infelizmente. Mas foi isso que eu queria trazer para vocês. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, galera. Espero que tenha ajudado. Fui!